Boa tarde. Eu hoje gostaria de contar um pouquinho da minha história, sobre as raízes, de quem me criou, sobre tudo que aprendi, ou um pouco, não sei. Só quero que vocês sintam um pouquinho do que eu vivi, do que eu sinto, do que eu senti no passado, do que eu sinto hoje. Só um pouquinho da história da minha vida. Eu poderia dizer que isso se chama raízes do amor. Eu cresci sob a proteção, sobre o aconchego do seu lar. Os meus avós paternos foram momentos de risadas, momentos engraçados de lembrar, mas como sempre a vida não é só flor, e em algumas partes foi sofrida. Tivemos momentos difíceis, porém eu olho para trás e vejo com o coração que tudo que vivi com eles foi muito bom, muito bom. Se fosse para voltar atrás, eu adoraria, eu voltaria com um imenso prazer, pois levarei para sempre guardado no peito essa grandeza de ter vivido com eles. Por alguns momentos era engraçado, por outros eu achava que eu era um pouquinho chato. Eu tinha medo de dormir no escuro, tinha medo de ficar sozinho. E por isso eu gostava de ficar perto deles o tempo todo. Eu gostava de dormir com meus avós, mas eu conseguia dormir só depois que eles dormiam. Eu tinha que ouvir a respiração da minha avó, tinha que ouvir pelo menos ela roncar um pouquinho para eu me sentir à vontade, para eu conseguir dormir. Enquanto isso, eu botava uma cadeira próxima à cama para conversar um pouquinho com Deus e pedir a Deus que não levasse meus avós tão cedo, e se fosse possível ele dividisse meu tempo com eles, ou então me levasse antes. Eu sempre tive medo da morte, tinha medo de sofrer, pensava como poderia ser difícil a dor, como seria morrer. Eu ficava falando com Deus, eu não pedi para vir, mas eu acredito que eu pedi sim, e pediria mais vezes para viver momentos maravilhosos com ele. E eu aprendi
a sofrer. E não foi muito fácil para mim, não. Passei um bom tempo muito triste. Eu não conseguia ficar em casa. Acho que eu passei quase um ano longe de casa, para não lembrar dos momentos que vivi. Mas eu preciso ter forças e lembrar um pouco deles, lembrar do momento bom, dos momentos bons que tivemos. Como eu tinha dito, né, que eu tinha medo da morte, tinha medo de morrer. Eu acho que hoje eu tenho uma ideia diferente. Eu tenho medo do sofrimento. E imagino quantas pessoas já passaram por isso e quantas pessoas vão passar por isso. Porque não é fácil. Não é fácil. Porque o vazio que eu senti é muito difícil de explicar. Mas eu hoje tento seguir minha vida. Infelizmente a minha família, por parte de pai, por parte de mãe, mudou um pouco, né? Depois que meus avós, a base de tudo assim, né, pra mim, partiram, eu senti uma mudança muito diferente, muito grotesca. Mas eu espero que todo mundo consiga superar e que a gente consiga voltar a ter aqueles momentos maravilhosos que a gente tinha quando meu avô Lourenço e minha avó Carminha estavam vivos e a gente brincava, carnaval, fazia uma festa, se divertia todo mundo. Vinha o pessoal de Gravatá, Pombos, vinha a família toda e praticamente não tinha espaço em casa para essa turma toda, mas foi maravilhoso tudo isso. E como vivi com pais separados desde pequeno, eu já enfrentei desafios logo cedo. E em breve eu estarei contando um pouquinho da história de cada um deles e dos meus irmãos, para ninguém ficar chateado comigo. Mas isso é um pouquinho da história, da minha história. E eu acredito que muita gente tenha vivido momentos difíceis, momentos sofridos assim. Mas tudo é pro nosso aprendizado, pro nosso crescimento.